Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa esse vídeo direto da Lagoa da Pampulha com esse fundo aqui, ó, a Igreja de São Francisco de Assis no fundo. Aqui é a Lagoa da Pampulha e logo ali no outro lado tem o Mineirão e o Mineirinho. E esse vídeo vai ser 2 dias em Belo Horizonte para a gente conhecer a capital do estado de Minas Gerais, que é incrível. Se você quer saber mais para onde a gente vai, os passeios que a gente vai fazer e os lugares bons para comer, fica nesse vídeo que a gente vai mostrar tudo para vocês. E a gente já começa esse vídeo como? Subindo aqui, ó. Pra variar, a gente vai caminhar nesse vídeo de novo, que vão ser 2 dias em Belo Horizonte. E a gente tá chegando aqui no Mirante das Mangabeiras, que é um lugar bem afastado assim, pelo que eu vi, uns 4 km do centro, mas você consegue ver Belo Horizonte de cima. Vamos ver se é bonito. Renata já tá sofrendo. Bora! E se você vier no Mirante, ele só abre a partir das 9 horas. Então se planeja para chegar aqui às 9 horas em ponto, que ó, vai estar vazio. Então você vai ter uma vista só para você. E a gente também tentou em algumas padarias melhores assim que a gente tinha anotado, só que elas só abrem às 9 horas também. Então só a gente vai comer e tomar um café da manhã depois aqui de conhecer o Mirante. Já estamos com fome, ó, a barriga tá roncando. E Belo Horizonte é uma das capitais mais arborizadas do Brasil. Tem mais de 560 mil árvores só na área urbana aqui, então é muita árvore. Aqui de cima é bem legal que a gente consegue ver isso. E a outra coisa, a temperatura média anual aqui é 22 graus, ou seja, é uma temperatura agradável. Mas hoje a gente está em começo de fevereiro, são 9 da manhã, tô com sol na cabeça, já sei que vai bater uns 30, então não vai ser nada agradável, pelo menos para mim. É muito quente, eu prefiro um clima mais ameno e bora passar protetor porque vai sofrer. Mas outra coisa muito legal aqui desse mirante, ó, além de você conseguir ver todas essas áreas verdes que eu falei aqui para vocês, você consegue ver a cidade de cima e ali no fundo, ó, o Mineirão, que a gente não tem uma lembrança muito boa, né? Quem pensar vai falar do 7-1, tem a Lagoa da Pampulha. E a outra coisa que dá pra ver também daqui de cima é o estádio do Independência, olha aqui, ó. Eu nunca vi ele ao vivo, mas na TV, essas cores aí, ó. Esse listrado é bem icônico, então dá pra ver ele daqui de cima. Mas ó, dá pra ver também que a cidade é bem vertical, tem muito prédio aqui na área central e só nas áreas mais afastadas que tem casa. E outra coisa muito legal dessa região do Mirante é que tem muita casa e só casão, então você vier pra cá, você vai passar por uns casões bem bonitos. E é isso, bora continuar esse vídeo, que a gente só tá no começo. Pertinho do Mirante das Mangabeiras, que a gente estava agora há pouco para começar esse vídeo, tem a Praça Israel Pinheiro, mas ela é mais conhecida como a Praça do Papa, porque em 1980 o Papa João Paulo II veio até aqui e mais de 850 mil pessoas ficaram aqui nessa praça só para ver ele. E quando ele olhava para cá, ele falava: Belo Horizonte tem muitas montanhas, essa vista é muito bonita, mas vendo todo esse mar de gente, pode-se dizer que é verdadeiro um Belo Horizonte. Mas ó, aqui ó, essa praça ela não é muito grande. Então vocês podem imaginar como que seria isso aqui com 850 mil pessoas, é muita gente. E é legal que aqui é bem alto também, dá pra ver a cidade inteira aqui no fundo. Também dá pra ver aqui as montanhas aqui, ó, logo atrás. É bem bonito, mas é um ponto turístico mais afastado, então só se realmente você quiser vir conhecer essa praça, ou se você vier no Mirante, vale a pena vir aqui. Agora, se sair da cidade só pra vir até aqui, acho que não vale a pena não. E essa região aqui do Mirante, da praça, ela tem muitas casas, bem bonitas, parece que deve ser uma região mais nobre aqui da cidade. Porque tem cada casa gigante, parece também bem conservada. E ó, aqui tem uma casinha bem escondida, que é Zuzunelli, a Renata que escolheu. Vamos ver se é bom, que ela escolheu pra gente tomar um café da manhã. Aparentemente a Renata acertou dessa vez aqui, hein? Dessa vez?
Esse lugar aqui parece bem aconchegante, a gente olhou uns croissants ali, uns doces, o prato do pessoal que eles pediram, tá bem bonito. Só que você vier pra cá, talvez você não consiga lugar, a gente deu sorte, porque a gente já entrou e perguntaram, tem reserva? Daí eu falei, não, daí eles falaram, pergunta lá se vai ter lugar então. Então, se você vier pra cá, tenta fazer uma reserva antes pra garantir que você vai sentar. E olha que legal, para você pedir, você pega esse QR Code, escaneia ele e já vai direto para o cardápio. E no cardápio você seleciona e pede sem nem precisar pedir para o garçom. O QR Code já está marcando qual a sua mesa, então quando você pedir eles já vão trazer. Então é uma coisa bem rápida, pra você não perder muito tempo. Olha, aqui já chegou um croissant, tá quentinho da Renata. E eu pedi uma compota com frutas e um chá aqui da casa para experimentar. Mas isso é só para começar o dia, porque Belo Horizonte tem muito restaurante, tem mais de 14 mil botecos que a gente vai visitar. É a capital do boteco aqui no Brasil, porque é a cidade que tem mais boteco por habitante. Aqui tem 2,5 milhões de habitantes com 14 mil botecos, então você faz a conta aí. E como a gente vai dar muito rolê ainda, eu vou comer um pouco em cada lugar para não ficar cheio, senão daqui a pouco eu chego no Mercadão, não vou estar com fome, eu vou chegar em algum lugar, querer comer um torresminho e tomar um chopp também. Já vou estar cheio. E outra coisa que a gente fez nesse vídeo, a gente vai dividir. No sábado a gente vai ficar na região central ali ou na Savassi também, para conhecer, que dá para fazer muita coisa a pé. E no domingo, que é amanhã, a gente vai lá para o lado da Pampulha, tentar fazer o tour no estádio do Mineirão e conhecer para aqueles lados lá também. Tem muita coisa de arquitetura, muita coisa bonita, e também visitar alguns museus. Vamos ver o que dá para fazer nesse período de 2 dias que a gente chegou ontem à noite aqui em Belo Horizonte, pegou um voo que saiu de São Paulo às 10 da noite, ele atrasou bastante, foi um rolo ali na TAM, mudou de a porta de embarque umas 4 vezes, então a gente chegou atrasado aqui em Belo Horizonte. E para quem não sabe, o aeroporto fica a 40 quilômetros da cidade. A gente achou mais fácil alugar um carro, a gente já tinha alugado antes, do que tentar vir de táxi ou de metrô, porque o carro deu R$200 os 2 dias, e se a gente fosse pegar um táxi ou um metrô, ou um ônibus, ia sair por volta disso e a gente ainda nem ia conseguir se locomover dentro da cidade. Então, com gasolina mais o aluguel do carro deve dar uns 300, acho que vale a pena o custo-benefício e a liberdade que a gente vai ter aqui. Olha, as nossas coisas estão chegando, aqui já chegou o meu chá e aqui chegou um cappuccino da Renata, que é 40% café, 60 leite, é isso? É, bem diferente. Deixa eu experimentar o meu chá para ver se vale a pena. Tava lá que era um chá da casa, vou colocar os ingredientes aí para vocês porque eu esqueci. Muito bom. E ó, agora chegou a minha compota de iogurte. Esse iogurte é batido com bananas e frutas vermelhas, então tá bem bonito. E ali é uma panqueca de bolinha da Renata com frutas, ó. Também bem bonito, vamos ver se tá gostoso. O chá ele trouxe na hora que eu tava tomando, mas é bem saboroso também, bem gostoso. E bem refrescante também, porque eu pedi ele gelado. Vou experimentar esse iogurte. Frutas vermelhas e banana não tem como ser ruim, né? E esse foi nosso café no Zuzunelli, agora a gente vai lá pro centro e valeu a pena, foi uma excelente escolha da Renata, tava muito gostoso. E o preço eu achei um pouco carinho, mas é o carinho porque quando você sai de São Paulo você espera algumas coisas mais baratas, porque é o mesmo preço de São Paulo, então é o que a gente já está acostumado a pagar. Olha, agora a gente está aqui no Mercadão Central de Belo Horizonte, que é o principal e mais antigo, mas a gente também já anotou porque indicaram pra gente em outro mercado que chama Mercado Novo, falaram que é mais legal que esse aqui, mas vamos visitar esse aqui também pra conhecer, porque esse aqui é o tradicional. E ó, quando você desce aqui do estacionamento já tá cheio de cachaça. Levar uma cachaçinha para São Paulo, será que dá para embarcar na bagagem de mão? Acho que dá, né? Uma só, se tiver lacrada é só não abrir. Acho que passa. Nos vídeos que eu vi ali no YouTube, aqui tava sempre abarrotado de gente, mas hoje não tá não, acho que a gente deu sorte, ó. E até tá tranquilo aqui, ó. Renato falou que pode ser que é cedo ainda, mas não é tão cedo não, já são 11 horas, então não é tão cedo. Mas aqui, ó, agora eu tô vendo que eu gosto, botequim, com petisquinho, cervejinha, aí eu me animo, hein. E ó, aqui é um mercadão normal, parece
com os outros mercadões que a gente já foi, Mercadão de São Paulo, Mercadão de Curitiba. É bem bonito aqui também. E ó, é bem limpo, então se você vier pra cá, acho que é um lugar para você passear e para conhecer. Vamos depois ir lá naquele outro mercado novo para ver como é, que falaram que é legal também. Mas esse aqui acho que vale a pena. Você não conhece BH, esse é um ponto que você tem que passar. Ó as manteigas de garrafa aqui, ó, um monte, hein? Uma coisa que tinha lá naquele lugar que a gente tomou o café da manhã era um waffle de pão de queijo. Eu fiquei na vontade de experimentar, mas não comi não. Lembrei, ó, porque ó, aqui tem um monte de queijo nesse mercadão. E ó, outra coisa que eu adoro aqui de Minas é esse doce de leite aqui, ó, Viçosa. Para encontrar em São Paulo é bem difícil. E ele, pra mim, é um dos melhores que tem. Ganha e compete facilmente com o doce de leite argentino e uruguaio. O Viçosa, nossa, não fica para trás não. Mas em São Paulo é muito difícil de achar. Mas uma vantagem que eu tô vendo aqui desse mercadão em relação ao de São Paulo são os preços. Aqui os preços não são tão mais caros não. O de São Paulo é meio absurdo. Daqui tá de boa, tá até mais barato que vários mercados em São Paulo que sem ser no mercadão. E é bem legal, viu? Esse mercadão tem muita coisa, é bem grande, a variedade é impressionante. Fiquei até surpreso aqui, viu? Porque pelos vídeos que eu vi, eu esperava algo menor, algo com menos variedade, mas não, aqui tá surpreendendo, bem legal. Tem desde fruta, panela de ferro, essas de barro, ó, essas de metal, tá? Bem diferente. Também tem os artesanatos, tem muito doce de leite, que é tradicional daqui, né? Muito bom. Aqui é a parte dos animais vivos, ó, galinha, peru, tem esses outros aqui que eu não sei o nome, tem muito passarinho, ó, galo, calopsita, coelho. Ó, e aqui mais um bar lotado dentro do mercadão. São 11 da manhã, todo mundo tomando cerveja, é isso que eu gosto. Renata vai comprar essas esponjas aqui, ó, R$10 3. Não sei se isso aqui é caro ou barato, mas é isso. Essa parte dos animais vivos muito presos eu não gosto muito não, mas não tem o que fazer, né? Vai ter em todo lugar, então é aceitar. E pertinho do Mercadão Central tem um mercado novo, a gente veio andando, 400 metros, rapidinho, mas aqui ainda tem muita coisa abrindo, mas ó, aqui para comer eu acho que é até melhor que o outro, para tomar uma cerveja. Também tem muito boteco, muito restaurante para comer. Acho que vale a pena, mas agora são 11h20, está tudo abrindo ainda. Então, ainda não está muvucado, ó, tá vazio. Mas ó, cada plaquinha dessa que vocês estão vendo aqui é um lugar para tomar uma cerveja ou para comer alguma coisa. Então, você vier aqui, acho que depois do meio-dia vai ser um lugar bom para você almoçar. Ó, tem até se você quiser tomar um cafezinho. Ó, o cheiro que tá aqui tá foda, viu? Acho que eles estão fazendo aqui alguns, tá muito bom. Estão torrando aqui na hora, né? Por isso que tá esse cheiro forte. Bom demais. Ó, e tem muita coisa fechada ainda, acho que é pelo horário. Mas a gente vai esperar abrir um pouco porque eu tô morrendo de sede. Alguma vai estar aberta aqui para eu tomar um chopinho para refrescar. Mas esse lugar aqui parece bem legal, acho que é focado em comida, parece. Para quem quer comer, é prato cheio. Mas conforme as lojas vão abrindo aqui, ó, eu tô enganado, não é só comida não. Tem artesanato também, tem roupa, tem decoração, ó. Bem legal. Mas acho que a maioria é comida. Só que não tem só isso, então você vier pra cá,
É uma coisa legal. Renata tá falando aqui que a gente vai ter que voltar de carro porque de avião não vai dar na bagagem de mão, não vai dar para levar nada. E ela já viu uns negócios para levar de madeira, de couro, de tapete. Vamos adiar a volta para Belo Horizonte que senão vai gastar muito. Mas ó, tem roupa também. Olha, agora as coisas começaram a abrir, já tá enchendo e a gente pegou 2 chopps aqui dessa cervejaria aqui, ó. Um é uma Session IPA da cervejaria Albanos, que é bem gostosa. Eu já experimentei, é refrescante. E eu peguei também o outro que é de trigo com limão siciliano, que é da Slodge, ó. Até não tá aqui no copo o nome. Essa aqui eu já tomei um pouco porque eu achei a mais refrescante, achei a combinação ficou muito boa. E esse mercadão aqui ele é menos muvucado que o outro. Eu estava errado achando que era só de comida, não, tem artesanato, tem roupa, tem decoração, tem queijo. Então você vier para cá tem bastante coisa e vai ser menos muvucado, mas o foco aqui é mais de comida, apesar de ter essas outras coisas. E o preço também não é tão caro, tem um ali que o prato feito é R$28, já está formando fila, que eu acho que deve ser um dos mais famosos aqui. E agora a gente sentou em outra cervejaria aqui, chama Viela. Eu já pedi 2 chopps também para experimentar. Um é o Lager aqui da casa e o outro é um Irish Yellow, que é para comemorar e para a gente já ficar ligado como vai ser o St. Patrick's Day lá na Irlanda, que a gente vai em março. E se você quiser ver esse vídeo, já se inscreve no canal, que a gente vai curtir. Depois de ter curtido um dia na Oktoberfest em Munique o ano passado, esse ano a gente vai no St. Patrick's Day tomar muita cerveja. Já sabe, né? Muita cerveja. Já sabe que o vídeo vai ficar bom ou vai ficar no mínimo engraçado. E a gente pediu também aqui um frango frito para experimentar, que ele falou que é a especialidade da casa. E agora chegou as 2 cervejas. Essa daqui é a Lager, ó, ela é mais clarinha, vou experimentar. Gostosa, é a produção da casa. E essa outra aqui é mais escura, é a Irish Yellow. Essa aqui é Yellow. Quero nem saber como é a Dark, vamos ver. Gostosa também, um pouco mais forte, mas muito boa. E agora chegou aqui nosso franguinho, as tulipas besuntadas no molho de pimenta com uma farofa de paçoca. Vamos ver se tá bom. Ó, vou pegar aqui uma tulipinha, jogar na farofa de paçoca, hein? Ó, que delícia. Fora a sujeira que eu fiz agora, mas é uma delícia. E o preço não é tão caro, R$42 essa porção. Por ser num lugar turístico, eu acho ok. E assim, tem que levar, não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas quando a gente olha por São Paulo, tudo é mais ou menos esse preço, então não tem como fugir. Talvez se estiver olhando uma cidade mais barata, você acha que isso está muito caro. Mas é num ponto turístico, uma cidade grande. E quando a gente compara, pelo menos, que a minha referência, que é São Paulo, tá um preço ok, ainda mais pensando que é um lugar turístico. E muito bom, que delícia isso aqui. E esse franguinho aqui ele é muito bom. Vou pegar um aqui pra vocês só pra mostrar o quão bom. Você pega no ossinho, ele vai sair inteiro. Ó, é uma delícia. Fantástico. Essa farofa de paçoca muito boa também. Tanto é que já acabou. Muito boa. Recomendado, Viela Cervejaria, dentro do Mercado Novo. Muito bom, aprovado. Na verdade é Cozinha Tupis, só que ela fica junto com a Cervejaria Viela. Então eu não sei qual que é o nome certo, mas se você vier na Cervejaria Viela aqui no Mercado Novo, é junto com essa Cozinha Tupis. Bem gostoso.
Olha, agora a gente está no segundo andar do Mercado Novo, que ele tem mais coisas, tem coisa de design, decoração, de moda. E conversando com o Renato, que é o garçom da cervejaria Viela, ele falou que esse mercado é bem variado, não é só exclusivo de comida não. E esse segundo andar parece isso mesmo, só que, apesar dele falar isso, eu ainda continuo achando que tem muito mais comida do que qualquer outra coisa. E se você andar por aqui, ó, é todo mundo tomando um chopp, um calor bem gostoso, um clima bem legal. E pra mim é o mercado que você tem que vir aqui para comer mesmo. Você pode vir aqui, comer o seu negócio e depois ir andando para o Mercadão Central para conhecer, porque o estacionamento daqui é muito mais barato que o do Mercadão Central. A gente deixou o carro lá no Mercadão Central, mas devia ter deixado aqui, porque é metade do preço. Então, se vier para cá, vem na hora do almoço e ó o clima que é agradável. Todo mundo comendo e tem até aqui ó, um lustre de cristais da Dona Nadir, que na verdade é o copo americano. Muito bom, esse mercadão aqui tá aprovado. E agora a gente já está na Praça da Liberdade, que pelo que eu pesquisei aqui é um dos principais lugares da cidade. Ela é cercada de Museu de Minas, tem o CCB. O CCB é um local de exposições que tem também lá no centro de São Paulo e é muito legal. E sempre as exposições são gratuitas, então vale a pena e ele fica aberto até as 10 da noite aqui em BH. Outra coisa aqui dessa praça, ó, ela é cercada por esse edifício aqui que é projetado pelo Oscar Niemeyer, que é bem legal e já foi tombado como patrimônio cultural da cidade. Então é incrível, acho que é um marco da cidade. Se você parar o carro aqui perto, você consegue fazer pelo menos uns 3, 4 museus aqui, tranquilamente. Outra coisa que é interessante de BH, ela foi fundada em 12 de dezembro de 1897, ela é uma das primeiras cidades no Brasil que foram planejadas antes de ser inauguradas. Só que eu não sei se esse planejamento foi muito bom não, porque eles tinham a projeção de, em 100 anos, atingir 100 mil habitantes após a inauguração, só que em 1930, só mais ou menos 30 anos após a inauguração, eles já tinham 120 mil habitantes. Ou seja, esse planejamento não ficou tão bom não. E quando BH foi inaugurada, foi para trazer a capital de Minas para cá, porque antes era em Ouro Preto. E como Ouro Preto, as jazidas de ouro e de minério foram ficando escassas, eles tiveram que mudar o local da capital do estado e BH foi escolhida. Olha aqui essa praça, ó, como é bonita. E se você pensar, BH é a segunda capital mais próxima de Brasília, que é a capital do Brasil. Só Goiânia fica mais perto do que BH. Ó, e esse aqui é o Palácio da Liberdade, que fica na Praça da Liberdade. E para visitar ele, tá falando ali que tem que ir até a recepção. Vamos ver se a gente consegue entrar. Ele foi inaugurado em 1898 e ele ficou ativo até 1975, quando foi tombado. Até então ele era usado como sede do governo aqui de Minas Gerais. Ó, e aqui o palácio é muito bem conservado e nesse segundo andar você só pode pisar onde estão esses tapetes vermelhos. Mas é bem legal, aqui é o salão de honra do palácio. E outra coisa que eu esqueci de falar é que BH foi inspirada no modelo das cidades de Washington e de Paris, que foram uma das primeiras cidades a começar a pensar em mobilidade e também em condições de higiene humana. Ó, e esse aqui é o quarto, hein? Acho que o quarto é o pior cômodo do palácio, viu? O resto é muito mais incrível. Tá tendo uma festa aqui do lado, não dá pra falar muito. E saindo ali do palácio, você pode dar uma volta pelo jardim, que é bem bonito, tem um lago com os patos aqui. E eu só tô fugindo dessa música porque tem uma festa aqui, ela tá vazia, mas ela tá com uma barulheira bem alta, então para falar é bem ruim. Outra coisa interessante de BH é que assim como Campos do Jordão, ela fica numa região com muita montanha, então o clima é muito favorável lá para a década de 1920, quando o pessoal tratava de tuberculose. Então quem viu o vídeo de Campos do Jordão viu que a cidade era referência no tratamento de tuberculose, Belo Horizonte também era referência naquela época. E outra coisa que Belo Horizonte ficou referência era na década de 1930, quando começou a surgir os expoentes da literatura no Brasil, principalmente aqui em Minas, na literatura mineira, na verdade, com Carlos Drummond de Andrade e outro Pedro Navas, entre outros.
Olha, aqui como eu falei, ó, a gente saiu do palácio ali, aqui já tem o Museu de Minas da Gerdau, ali tem a CCB que eu falei, aqui tem outro museu, aqui tem o Museu de Minas Gerais da Vale. Para trás lá do palácio tem a biblioteca também, do lado. Tem também outro museu ali atrás, ou seja, essa região aqui, se você quiser, você chega umas 10 da manhã, você vai ficar o dia inteiro só visitando o museu, se é uma atração que você gosta. A gente gosta bastante de ir em museu, só que nessas viagens que são só de final de semana, que tem sábado e domingo, é muito ruim, porque é muito corrida, a gente não consegue ir em todos. Então a gente teve que escolher um aqui para ir. A gente vai no Museu de Minas da Vale e vamos ver, se der tempo a gente vai em algum outro, mas normalmente não dá tempo, porque a gente também fica bastante tempo lendo as coisas, então não é uma coisa tão rápida. E a gente escolheu esse museu aqui porque é o que fala da história de Minas Gerais e pelo que eu li na internet, ali no Google e pesquisando, era o mais completo para saber a história, então foi o que interessou. Já que a gente vai ter pouco tempo, a gente escolheu esse aqui. Se der tempo a gente vai em outros, mas já fica a dica aí, se você tiver pouco tempo, vem no Museu de Minas Gerais da Vale, que é bem legal, e eu já vi que tem ali vai ter uns espaços só de Guimarães Rosa, outros só de Elijah Clark, outros só de Carlos Drummond de Andrade, então é bem legal. Até os dias de hoje. Atualmente, sabemos que não existem raças humanas. Existe a raça humana. Povos de todos os cantos da Terra, incluindo os antigos habitantes das Américas, descendem de uma só raiz genealógica, a África. E aqui nessa sala eles contam a história de como os índios foram expulsos, massacrados e escravizados aqui em Minas Gerais. Lógico que em todo o Brasil, mas aqui tinha uma região com muita natureza que eles ficavam e acabaram sendo expulsos, é lógico, por quem buscava pedra preciosa, ouros, que aqui a região era bastante rica nisso. E depois que as jazidas e todas as pedras preciosas se esgotaram, devido à pressão dos fazendeiros e agricultores para expulsar os índios das terras. E agora a gente já está num restaurante que chama Florestal e ele fica bem aqui, ó, numa praça. É bem legal, olha a entradinha. Pelo que o garçom falou, eles só trabalham com microprodutores aqui da região, então é uma coisa bem legal. E foi o Léo que indicou aqui pra gente, então valeu, Léo, que essa indicação foi muito boa. E falando um pouco lá do museu, eu gostei bastante, tem muita coisa. Se você ficar lá para assistir todos os vídeos que eles têm, ler todas as histórias que eles têm, você vai conhecer bastante da história de Minas, então acho que foi uma decisão acertada nossa ir para esse museu especificamente, porque a gente não tinha tempo de conhecer todos os outros. Ó, e agora que chegou, o que a gente pediu, eu pedi um drink que chama Guara Libre, que é com rum, e um refrigerante aqui da região que chama Guara alguma coisa, eu vou colocar o nome aí embaixo para vocês, mas é que é aqui da região, que é com guaraná com limão mais ou menos. Então vamos experimentar, ver se é bom. Muito bom. O refrigerante é Guaramão. Você nem escreveu aí embaixo. E a Renata pediu aqui um suco que é de maracujá, também que tá bem, parece que tá bem bonito. A gente olhando aqui os pratos das mesas do lado parece bem legal também, porque é o normal, né? Você vai no restaurante, você acaba bisoiando o que os outros estão comendo para ver se você pede igual ou não. Então acho que até agora todos os pratos que eu olhei estão bem bonitos, os drinks também. E aqui eles também têm carta de vinho, espumante, acho que combina aqui com o lugar que você fica no ar livre. E um calor aqui danado, que para refrescar só, um drink com bastante gelo e rum, né? E ó, aqui a gente chegaram nas nossas entradinhas, não parece, mas é azeitona milanesa com coalhada embaixo e queijo Minas dentro dela. É fantástico, né? Muito bonito, vamos ver se é gostosa. Eu vou pegar uma aqui só para experimentar. Muito boa, mas tá pegando fogo, mas muito bom. Ó, e agora chegou também o vinagrete de polvo que eu pedi. Tá bem bonito, vem bem servido. E também acompanha aqui uma cesta de pães para ficar mais gostoso ainda. E a azeitona já tá acabando ali, ó, que tá uma delícia.
I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Ó, e agora a gente tá na cervejaria Capa Preta. A gente saiu lá do restaurante que a gente estava, passou pelo viaduto Santa Teresa para ver, que é um marco aqui na cidade de Belo Horizonte. E a cervejaria aqui é bem diferente, vou colocar aí na tela para vocês. Você carrega o cartão e você mesmo se serve, então você consegue colocar 100 ml só para experimentar um chopp e ele vai cobrar só esses 100 ml, conforme você vai batendo. No vídeo que eu fiz aí ficou meio ruim porque eu tinha que filmar e tirar a cerveja, daí ficou mais espuma que sei lá qualquer outra coisa. Mas agora aí, depois que eu parei de filmar, eu tirei certo e ó, muito boa. É uma maneira diferente deles fazerem deixar livre, porque também eles economizam, acho que no garçom, né? Tem que ficar pedindo, cada um faz o que quer e bate. Mas se você não quiser fazer assim, se você quiser pedir, também pode. E é só ir lá no balcão e pagar. E daqui a pouco eu vou lá na frente também, eu mostro pra vocês, porque tem várias torneiras de chopp também. E a cervejaria foi fundada em 2013 e desde então já ganhou vários prêmios. Mas uma coisa que eu percebi agora é que eu vacilei. Eu fui lá e peguei cerveja em copo de plástico, sendo que tem um monte de copo de vidro ali dentro. E copo de plástico faz muito mais espuma que o de vidro, então ficou pior ainda quando eu tentei gravar e tirar a cerveja pra vocês. E ó, agora ele tirou para eu poder filmar no copo de vidro, ficou muito melhor, né? E eu pedi para ele tirar para eu ir gravando para vocês olharem. Era só parar a torneira que ia parar de cobrar, então é bem diferente, né? Olha, lá no fundo tem uns bares, tá cheio de gente. E tá tendo carnaval aqui em BH, então tem vários bloquinhos, vários lugares que a gente passa, tem o pessoal fantasiado, cheio de glitter, cheio de pintura na cara. Tá bem divertido, mas ainda bem que a gente não pegou nenhum trânsito dos bloquinhos para se locomover aqui dentro. Ó, e esse aqui é o nosso hotel, é o Ibis Budget, e do lado dele tem o Ibis Hotel normal. A gente foi no Budget que tava mais barato, e olhando ali o quarto vocês vão ver que pra mim tá ok. A gente fica na rua, sai cedinho, volta só agora, são umas 6 da tarde para tomar um banho e já vai sair de novo, então se é só para dormir não tem por que pegar um hotel muito caro, né? A gente tá querendo conhecer a cidade e eu vou mostrar para vocês aqui como que ele é lá dentro. Sem muita frescura, uma cama, um chuveiro e é isso. Eu acho que o principal é a localização onde ele tá no meio da savassi, a gente consegue ir para vários lugares a pé e também se tiver que ir de carro também é bem perto dos lugares. Ó, e esse aqui é o quarto que a gente acabou de entrar, ele tá desarrumado porque a gente pediu para não arrumar. Mas ó, ele tem um chuveiro aqui, que é separado, bem simples, e tem um lugar para você dar aquela desovada também, né? É separado do chuveiro porque o quarto é tão pequeno, se tiver tudo junto, ferrou, né? Vou colocar o preço aí embaixo para vocês quanto foi, porque eu acho que foi bem barato pela época, que é perto do carnaval, e pela região que está localizado esse hotel aqui. E agora para jantar, a gente vai jantar em grande estilo no restaurante Pluton, que é do chefe Léo Paixão, que está entre os 100 melhores da América Latina e fica BH. É o único mineiro nessa lista, então vamos experimentar para ver como é que é. A Renata escolheu um prato à la carte, eu queria ir no menu degustação, mas não pode, porque ou os dois tem que ir no menu degustação, ou tem que ir os dois no à la carte. Acho que é para não dividir, não dar nenhum rolo. Mas é que o menu degustação tem mais coisa de carne, frutos do mar, que a Renata não é muito fã, então vamos os dois no à la carte, tá tudo certo. Eu pedi um lagostim com camarão e a Renata pediu um bacalhau com alho poró. Vamos ver se é bom. E de entrada também a gente pediu um pão de queijo com frango desfiado, que é recheado, parece ser incrível, e também um outro queijinho com mel. Vamos ver se é bom, daqui a pouco chega e eu mostro pra vocês. E agora chegaram as nossas entradinhas e o meu drink. Isso aqui é um gin com fernet e martini. Vamos ver se tá bom.
muito bom. Chama Hank Bank. Acho que é assim que fala, vou colocar o nome na tela pra vocês. E aqui essas outras entradinhas são um pão de queijo com frango dentro, que ela falou o nome, eu vou colocar aí. E aqui é uma pastilha de queijo da canastra que ela também falou que é incrível. Vou começar pelo queijinho. Sensacional. Muito bom. Bem brincado. E agora eu vou experimentar o pão de queijo. Vamos ver como é que é. Ó, mais. Bem gostoso esse recheio também. E esse pão de queijo aqui é com frango com quiabo. E é uma delícia. E a Renata, que não come muito frango, gostou, né? Uma delícia, muito bom. E esse queijinho aí? Nossa, que uma delícia. Bem suave o gostinho, muito bom. Vou falar uma coisa bem engraçada que aconteceu com a gente hoje. A gente tava lá no bar Capa Preta tomando cerveja e passou um rapaz de rua com um cachorrinho e eu resolvi pagar uma Coca-Cola ali pra ele. Enquanto ele esperava, tinha uma moça do nosso lado que olhou pra ele e viu a bermuda dele, que era toda quadriculada, como se fosse uma bandeira de Fórmula 1. E do nada ela ofereceu pro cara: se você me vender a sua bermuda, eu te pago R$50. Do nada, assim, o cara saiu desesperado, falou: tá bom. Saiu desesperado, querendo trocar de bermuda só pra conseguir os R$50 da moça. E no final, não é que ela comprou mesmo a bermuda dele, ela falou que ia ser aniversário do filho dela de 1 ano de Fórmula 1 amanhã, e ela não tinha o que vestir, e ela ia usar a bermuda dele, que era bem de Fórmula 1, e ela ia cortar pra fazer uns shortinhos pra ela. Cada uma, viu? Só estando ali pra acreditar. Se alguém me conta, eu não acredito não. Olha, agora chegou o meu prato da Renata, mas falar que o meu tá mais bonito, hein? Olha esse camarão aqui, ó. O tamanho disso aqui, ó. Essas espuminhas, eu vou experimentar ele primeiro. E quem tá olhando isso aqui, ó, eu nesse restaurante chique comendo com a mão, ele tá maluco. Muito bom, né? Não tem como ser ruim isso aqui. Camarãozão, bom demais. Então vou experimentar aqui, ó, o arroz. Aqui tem lagostim, calabresa e camarão. Então, tem que ser bom, só coisa boa. Muito bom mesmo. Essa espuminha aqui, eu não sei do que é, mas ela tá cremosa também. Olha, o da Renata é um bacalhau. Tá bonito também. Nem sei por onde começar. Aí, tá bom? Tá derretendo? É um bacalhau com molho de creme, tem cebolinha, tem batata, que é uma delícia. E agora chegou a minha bebida favorita. Quem é do canal sabe qual que é. É uma margarita. Vamos ver se essa aqui é boa. Tá bonita. Tá saborosa. Mas acho que como eu gosto tanto de margarita, falar que ela não tá entre as top 10 não. Mas tá saborosa. Calda de caramelo, dá uma quebrada e flor de sal. Vamos ver se a Renata tem razão ou não. Se tá incrível isso aqui. Ó. Muito boa. Nossa, a torta tá incrível. Aprovado, sabe? Porque se vier pra cá tem que pedir, porque essa é muito boa. E agora saindo do restaurante, tava tudo uma delícia. A sobremesa finalizou perfeitamente. E a conta saiu um pouco cara, saiu R$686,
Mas acho que é a experiência, né? Você tem um chefe famoso, um restaurante que é bem badalado, então tem o que fazer, vai ter que pagar caro para conhecer, mas até agora a gente não comeu comida mineira nesse vídeo, então amanhã vai ter que ser almoço mineiro sem falta, porque eu vim aqui comer torresmo e tomar cerveja, não vim comer essas comidas chique não, que a Renata que tá organizando isso aí. Eu vim aqui comer feijoada, carne de porco, torresminho, até agora não veio nada disso, então amanhã sem falta a gente tem que comer comida mineira de fato. E agora a gente já está no último dia da viagem, é domingo de manhã e a gente parou para tomar um café no Uluru Café. É um café bem diferente, bem gostoso, parece pelo que tem aqui em BH e pelo que eu vi tem várias unidades. A gente está na unidade da Afonso Pena, mas tudo indica que é muito bom. As avaliações no Google estão boas, as fotos também são bem boas e aqui o ambiente também é bem legal. Ó, olha aqui de frente, bem arrumadinho e lá pro fundo também tem mais espaço, só que tá um barulho, então preferi ficar aqui dentro porque tem menos barulho. Olha, aqui já chegou o café com leite que eu pedi e o expresso que a Renata pediu também. E outra coisa aqui desse local, pelo que eu estava lendo, eles trabalham bastante com produtores pequenos e também todos os pães são de fermentação natural. Então já dá um up aí, vamos ver como é que vai ser que eu pedi um pãozinho com ovo e abacate. Vamos ver se é bom. Olha, agora chegou o que a gente pediu. Esse aqui é um ovo pochê com queijo da canastra em cima. Aí tem um abacate embaixo, colocaram avocado, mas é só para dar o nome. E aqui o croissant da Renata que ela pediu, mas esse aqui a gente vai dividir. E agora eu vou experimentar esse aqui, eu vou cortar no meio que a Renata vai comer metade, mas vamos ver. Não. Devia estar filmando desse lado aqui, ó. A hora que eu cortei, despejou a gema do ovo. Bonito tá. Gostoso. Não é incrível, mas é gostoso. Ó, a Renata tá comendo a parte dela e ela gostou bastante. Ela achou que é bem gostoso. É que o meu paladar de ogro isso é muito delicado. Mas é gostoso sim. Eu só não achei que é incrível. Agora a gente já terminou de tomar o café da manhã. A gente vai destino perto da Pampulha, porque a gente ainda não foi para aqueles lados. A gente ficou no sábado inteiro aqui pelos lados do centro, da Savassi. Então agora a gente vai para Pampulha. E hoje aqui o café da manhã eu preferi mais o de ontem e a Renata preferiu mais o de hoje. Então tá, os dois lugares são bons, mas aí vai do gosto pessoal de cada um. Fala o que você quiser. Não vai falar? Você é um mentiroso. A Renata aqui, ela tá querendo falar que eu era mentiroso, então eu falei, então fala você, ué, você tem que ter voz no canal. Se não tem voz no canal, daí fica o que eu falar. Ela tá falando que ela preferiu o de ontem também e não o de hoje. Só que o croissant daqui é melhor que o do de lá, mas o ambiente e as outras coisas, ela preferiu o café da manhã de ontem. Muito obrigada. É isso aí, ó. Se quer ter voz, tem que aparecer no canal, né? Senão vai ficar a minha voz, eu só falando e a minha opinião. E antes de ir lá na Lagoa da Pampulha, a gente parou aqui no Mineirão. A gente vai tentar fazer o tour no estádio. Eu vi que quando não tem jogo é bem fácil de fazer esse tour aqui. Tem às 10 da manhã, tem às 10h40. A gente vai tentar pegar o tour aqui das 10 da manhã para ver como é que é. E outra coisa bem legal, ó, ao entorno do estádio fica umas barraquinhas, o pessoal fica tomando um suco, uma água de coco e muita gente se divertindo aqui, ó, ficar livre para o pessoal poder brincar. Ó, tem o pessoal jogando bola, outros andando de bicicleta. Ali no fundo tem gente andando de patins. Então é um local bem legal, bem agradável e o melhor de tudo é de graça. Então se você não quiser entrar no estádio, é de graça, vai ser muito bom. Agora vamos ver aqui como que é para fazer esse tour. Pelo que eu perguntei ali, ó, a Renata já tá ali, nessa loja roxa que você consegue comprar o seu tour. E também aí dentro do estádio, só que do lado de lá da avenida, tem o Museu do Futebol também, se você quiser visitar.
Parece que é bem legal, vamos ver se a gente faz as duas atrações ou se a gente faz só o tour. Daqui a pouco vocês vão saber. E no final foi isso mesmo que eu falei, foi R$40 a inteira, 20 a meia e o tour começa às 10 horas da manhã, só do estádio. Se quiser fazer o tour com o museu, é às 10h40 que começa. Só que como a gente não quer ficar aqui até às 10h40 esperando, a gente vai fazer só o tour no estádio, o museu vai ficar para uma próxima e começa daqui a pouco, são 5 para as 10 agora. E ó, é nessa lojinha aqui que você consegue comprar os tours, hein? Vamos conhecer esse estádio que é tão icônico e é marcado na memória dos brasileiros pelo 7-1 que todo mundo quer esquecer. Vamos ver como é lá dentro e ó, por fora é bem legal. Olha, aqui tem bastante cadeira, tem acolchoada, parece bem confortável as cadeiras aqui. E ó, acho que lá pra cima não são assim não, mas é bem bonito, tem bastante cadeira. Estádio que foi usado na Copa do Mundo de 2014. Tá bem conservado, bem bonito. Beleza. Eu vou contar até 3, todo mundo vai gritar olé. Só que na hora que eu fechar a mão, para. 1, 2, 3 e... Olé! Ó, ficou mais ou menos bom. Mas vocês tomaram café mesmo? Tá, então vamos fazer melhor que isso, tá bom? Vamos lá de novo. 1, 2, 3 e... Nós estamos aqui numa turma de mais ou menos 20, 30 pessoas no máximo, né? Já dá esse eco. Agora, imagina 62 mil pessoas aqui no estádio e você jogando ali naquele campo. Olha, aqui é a área da tribuna, que é a área mais cara do estádio. E o estádio foi inaugurado em 5 de setembro de 1965 e ele pertence ao Estado, não pertence a nenhum clube. E pelo que o guia estava comentando aqui, o estádio foi construído para ajudar os clubes a terem mais renda. Porque naquela época os clubes tinham um estádio pequenininho e a principal fonte de renda era a bilheteria. Aí com a construção do Mineirão, para mais de 100 mil pessoas, a ideia era que os clubes tivessem uma renda maior, conseguissem manter os craques ou até contratar mais gente. E aqui uma bola gigantesca da Brazuca que foi usada na Copa do Mundo do Brasil. E o estádio foi construído aqui, era uma área rural naquela época. E o guia também comentou que o recorde de público foi 132 mil pessoas em 1997, Cruzeiro e Vila Nova, numa final do Campeonato Mineiro. E a gente está aqui ó, numa parte do estacionamento, que é onde saem os jogadores do time mandante após o jogo. Ele falou que os jogadores não saem pelo ônibus, eles saem normalmente por aqui, que vem as famílias, amigos, tudo que estão aqui no jogo, e eles vão embora no próprio carro para casa. Então, ninguém vai no ônibus do time não, isso para os times mandantes. Outra coisa é que aqui, ó, nós estamos debaixo da arquibancada. Aquela arquibancada que estava um pouquinho mais para cá, nós estamos debaixo dela. Dependendo do jogo, inclusive teve relatos no jogo do Atlético e Palmeiras, que disse que o time do Palmeiras não estava conseguindo conversar aqui, de tanto barulho, tanta festa que a torcida atleticana estava vendo aqui em cima. Então, assim, a gente pode até não ganhar tudo lá no campo, mas assim, a estratégia para ficar tudo a nosso favor aqui é maravilhosa. Olha, aqui é o vestiário do Mineirão, ó, tem muita banheira. Aqui também tem mais banheira, ali pro fundo deve ter outra banheira aqui em cima, então é muito conforto para os jogadores, hein? E ele estava comentando aqui que o Brasil naquele 7-1 ficou no vestiário dos visitantes, porque acabou cedendo o vestiário principal para a Alemanha, porque a Alemanha estava reclamando que o Brasil estava sendo favorecido na Copa pela arbitragem, então o Brasil cedeu aquele vestiário para a Alemanha, porque fica muito mais próximo do árbitro, ou o banco de reservas também fica mais próximo do bandeirinha. Então, o Brasil abriu mão do vestiário principal, cedeu para a Alemanha e olha o que deu. Ele falou que para tirar a zica, o Brasil fez a mesma coisa com o Peru na Copa América e o Brasil acabou ganhando do Peru e a Copa América também, né? Mas não conta, né? A gente queria ganhar a Copa do Mundo e não a Copa América. Ó, aqui é a área de imprensa e depois do jogo é aqui que são feitas as coletivas de imprensa. E quando tem muito jornalista, eles tiram essa parede aqui e ampliam o local. Naquele jogo do 7-1, aqui tinha tanto jornalista para escutar o que o Felipão falava que não conseguiu colocar todo mundo aqui. Eles tiveram que fazer a coletiva lá no estacionamento, de tanta gente que tinha para escutar. Olha, aqui é a zona mista onde ficam os jogadores antes de entrar
para o gramado. Daqui vem o time principal, o time mandante, e desse corredor vem o time visitante. E daqui eles sobem direto para o gramado, que a gente vai fazer isso agora. Outra coisa, o Mineirão é o segundo estádio mais sustentável do mundo, principalmente por essas lonas que cobrem o estádio e tem painéis solares em todo o teto dele e também toda a água da chuva consegue ser captada. Eu acho que o principal, o mais sustentável do mundo é a Allianz Arena lá em Munique, que a gente já foi visitar lá quando a gente foi ver a festa do Oktoberfest em Munique e foi bem legal. Se você não conhece esse estádio e também a festa, aproveita para dar um pulo e olhar esse vídeo como é que é. E aqui ó o estádio pertinho do gramado, como é bem legal. E aqui as lonas que eu falei, ó, que captam a chuva. Outra coisa também, aqui na parte da laranja, que quando os narradores falam que é o lado da Pampulha, é onde fica a torcida do Atlético Mineiro. E no lado amarelo fica a torcida do Cruzeiro, as torcidas organizadas. É aqui, ó, onde está esse pessoal fazendo um outro tour, é a tribuna, onde a gente passou agora há pouco. E agora, se vocês perguntarem cadê o banco de reserva e a cobertura dele, estavam lá na zona mista que eu acabei de passar para mostrar para vocês, porque teve show aqui no Mineirão, então não foi possível, eles têm que tirar para fazer o show e depois eles repõem para cá. Mas é muito legal, olha aqui, esse gramado aqui tá um tapete, hein? E olha a distância aqui, é pertinho do gramado fica, hein? Não fica tão perto, mas fica perto, só tem esse vão aqui. E aqui eu não sei não se ele não puxa a sardinha pro Mineirão, porque eu joguei aqui na internet estádio mais sustentável do mundo e não apareceu o Mineirão em segundo, hein? Acho que ele dá uma puxada de sardinha, mas tá valendo, o tour foi muito legal. Se você estiver aqui em BH, vale a pena você conhecer. Eu gostei. E como a gente faz vários tours pelo canal aqui, é um lugar que eu acho que vale a pena conhecer, ó. É bem bonito, bem legal do lado de fora. E também aqui ó, tem uns barzinhos, se você quiser tomar uma água, tomar uma cerveja ou um suco, vale a pena. E agora a gente saindo do Tour do Mineirão, a gente vai dar uma volta pela Pampulha e por toda essa região aqui e conhecer lá a igreja e todas aquelas casas com a arquitetura do Oscar Niemeyer que são bem famosas por aqui. E além disso, tem que procurar um lugar para almoçar, para ver se a gente come uma comida mineira, que eu tô a fim de comer o meu torresminho com a minha cerveja, que até agora eu não comi, eu tô em Minas e não comi isso. No máximo eu comi um pão de queijo, mas também foi um pão de queijo pequenininho. Tem que comer um pão de queijo tradicional também. E vamos deixar vocês com essa vista aqui, que é bem legal. Apesar que eu esperava mais do estádio da Copa no sentido de estética. Mas é muito bonito. Por dentro é muito bonito. Por fora só que eu acho que ele fica um pouco a desejar. E essa é nova aqui, ó. Tem um maluco que olha o carro que todo mundo para aqui. Aí teve um que tava indo embora, ele falou, não, tô sem trocado. O maluco tirou a maquininha do cartão e falou, não, aceito Pix, aceito crédito, aceito débito. Essa é nova, viu? Os caras estão evoluindo no trabalho de olhar carro aqui, ó. Que aqui é uma avenida que fica cheio de carro, acho que no fim de semana. Do dia de semana não pode parar, mas de domingo pode, então os flanelinhos estão fazendo a festa. Ó, e essa aqui é a vista da Lagoa da Pampulha. E olha que legal, aqui tem uma ciclovia, também tem um lugar para o pessoal fazer caminhada, ó. E tem muita gente, agora diminuiu um pouco o volume de gente, mas ainda continua. E lá no fundo a gente está indo, que começa as obras do Oscar Niemeyer que a gente quer ver. E é bem legal aqui. Outra coisa que tem na lagoa, se olhar, tem muita gente pescando. Dá uma olhada. Aqui tem um, ali no começo da lagoa que a gente passou tinha outro. E ó do outro lado da lagoa ali, ó. Tem mais gente pescando e tem por todo o entorno ali, ó. Se você andar pra cá também tem mais gente pescando. Bem legal. Não sei se pode ou não, mas tem um pessoal aí pescando e aproveitando a tarde. E depois de andar por todo o entorno aqui da Lagoa da Pampulha, a gente chegou
na igreja de São Francisco de Assis, projetada por Oscar Niemeyer, se minha memória não está enganada, foi em 1959. E aqui, ó, é a parte do fundo que é bem conhecida, é um cartão postal da cidade, ó. Do lado de lá é a entrada da igreja, só que ela está fechada, então a gente não vai conseguir entrar. E bem legal ali, se você também caminhar por esse lado aqui da Orla da Lagoa, você vai conseguir ter uma imagem bem nítida do Mineirão e do Mineirinho. Fica bem bonito, se você quiser tirar uma foto, é instagramável esse local aqui. Muito legal e vale a pena o passeio. E o principal acho que é o ambiente aqui, ó. Pessoal bem tranquilo, caminhando, muita gente tomando suco, tomando água de coco, fazendo exercício, andando de bicicleta, patins, ou só caminhando mesmo e curtindo aqui esse tempo agradável, porque a gente deu muita sorte, a gente veio para Belo Horizonte, não teve nenhuma nuvem, só sol, e sol até demais para falar a verdade, mas eu prefiro assim do que com chuva e a gente não conseguindo andar pelas ruas e conhecendo a cidade. Olha, essa aqui é a entrada do Santuário de São Francisco de Assis. Agora o pessoal ali, ó, vai batizar a criançada, por isso que eles abriram. Mas se o dia que você vier não tiver nada para entrar, aqui no canto, ó, tem uma entradinha, você consegue comprar tickets para fazer a visitação. É R$6 a inteira e 3 a meia. Eu achei que estava fechado porque aqui não tinha reparado, mas aqui no canto você consegue comprar o ticket e fazer a visita no santuário, que é bem bonito aqui. E a gente ainda não entrou, vamos ver se a gente consegue entrar sem pagar o ticket por causa do batizado, mas acho que não vai poder não, mas vamos filmar aqui de fora, ó. Que é bem bonito, se olhando pelo vidro, é bem legal, ó. Mesmo com o batizado a gente não pode entrar não, só pode entrar quem vai fazer o batizado. Se a gente quiser, tem que comprar o ticket aqui que custa R$6. A gente não vai entrar não, a gente vai agora caminhar ali até a Casa Kubitschek, que é aqui pertinho, e depois procurar os outros lugares que tem aqui, museus nessa região, para mostrar para vocês, e também parar em algum lugar para almoçar, que dá para ver que beirando aqui a orla do lago tem vários restaurantes, o pessoal tá tomando um chopp, que é o que eu quero fazer daqui a pouco. Ó, e sentido Museu da Casa Kubitschek tem um mirante do Niemeyer, que acho que a melhor vista da Lagoa da Pampulha é aqui, que você consegue ver, ó, a igreja de São Francisco, o estádio do Mineirão, o Mineirinho, e eu tô aqui sentado porque eu tô fazendo um time-lapse para vocês. Vamos ver se vai ficar bom ou não. Mas acho que aqui é o melhor lugar, a melhor vista da lagoa, sem dúvida nenhuma. Renata tá ali na sombra, ó, que tá um sol danado, ainda bem que eu passei protetor. Olha, aqui agora a gente chegou no Museu da Casa Kubitschek. A gente vai lá dentro ver como é que é. E a gente estava aqui, ó, nesse mirante Niemeyer, que é onde eu falei que é o melhor lugar para você apreciar a Lagoa da Pampulha. Aqui do lado da Casa Kubitschek também tem um outro mirante, ó, que é o Mirante dos Bandeirantes. Mas eu acho que a visão ali que você tem no Mirante Niemeyer é muito melhor, porque é disparado a melhor visão até agora do que a gente andou na Lagoa. Facilmente a melhor visão. E falando em Bandeirantes, Bandeirantes também foram um dos responsáveis pelo extermínio dos índios na região, porque a região aqui de BH tinha muitas aldeias indígenas de vários povos diferentes, e quando os bandeirantes cruzaram aqui e vieram para cá atrás de minério, de pedras preciosas, acabaram ou tentando escravizar os índios ou acabaram simplesmente exterminando eles. E hoje em dia tem poucas aldeias aqui ainda, poucos povos originários daquela época, e os bandeirantes são um dos responsáveis por esse extermínio, né? Assim como boa parte do Brasil, do estado de São Paulo, e eles foram responsáveis por isso aí. Aí depende do ponto de vista que você pode ter. Tem uns que vão falar que eles foram heróis, que povoaram e desbravaram os caminhos do nosso país. E tem outros que vão falar que eles são macabros porque eles acabaram exterminando ou escravizando quem quer que estivesse no caminho deles. Aí, aqui a gente está entrando na Casa Museu Juscelino Kubitschek, ó. E esse lago aqui, esse jardim é muito bonito. E é mais uma atração em BH que é gratuita, o que é muito bom. Vários museus grátis para entrar. Olha, logo que você entra tem um quadro que é original da época, dessa casa que tem mais de 80 anos, que foi pintado por Alfredo Volpi. E a moça também explicou aqui que essa casa tem mais ou menos 3.000 metros quadrados e tudo aqui praticamente é quase original, mas principalmente esse quadro aqui e um outro que tem no fundo dos jardins, que daqui a pouco eu mostro para vocês. E essa casa foi projetada por Oscar Niemeyer para Juscelino Kubitschek, que na época era prefeito da cidade de Belo Horizonte. Isso foi por volta de 1940. Então essa casa já tem 80 anos, é bastante tempo, mas ela ainda é modernista e é muito bonita, é um espetáculo. E ó, aqui como eram os banheiros na época, o chuveirão, bem diferente. Antigamente todas as casas tinham bidê, e ó, a pia também, tudo de ferro, bem bonito e bem legal, hein? Outra coisa que também é bem tradicional das casas antigas são esses pisos de
taco aqui, que eu particularmente eu acho muito bonito. E aqui, ó, o tamanho da porta da sacada deles, que a moça pediu para não abrir, então não vou abrir, mas ó, tem uma sacadinha que sai ali no jardim. E é o tamanho dessa janela aqui. Caso hoje em dia tenha uma janela desse tamanho, não tem não. Olha, essa aqui é a cozinha. Olha o tamanho da pia aqui gigante. A geladeirona, ó. Se tivesse uma dessa retrô hoje em dia, vai valer uns 15 mil reais. Ó, tem duas pias aqui, ó, pra quem quiser lavar a louça e gosta, tem até um tanquinho aqui. E uma coisa bem legal dessa casa é que tem várias saídas pro jardim. Desde a saída da suíte primeira, que é essa aqui, ó. A outra suíte também tem saída pro jardim. Tem saída pela cozinha, tem saída pela outra sala, então é uma casa bem arejada e bem confortável. De qualquer lugar que você tiver, você consegue sair nisso aqui que é o jardim principal. Ó. Muito bonito e bem agradável, ó. Agora a gente já saiu da casa do Juscelino Kubitschek, que é bem legal, e o melhor de tudo é de graça. A gente vai procurar outro museu, acho que é o de arte moderna, que tem aqui perto na Lagoa da Pampulha, e também almoçar num restaurante que chama Caipira Chique, que esse aí eu vi que tem comida mineira, e aí eu vou matar minha vontade. Uma única coisa que eu acho que não está sendo muito boa aqui é, todo lugar que você vai tem muito flanelinha, meu, e esses flanelinhas são muito chatos, mas parece que é, sabe, porta de estádio, não sei se é de São Paulo ou de algum outro lugar, mas que tem muito flanelinha, que eles se jogam na frente do carro, enchendo o saco. Só que aqui é, por quase toda a cidade, você vê uns flanelinhas desse jeito, muito ruim. Tirando isso, o resto é bem legal, cidade bem legal, muito ponto turístico, muito agradável. Só tirar os flanelinhas, fica tudo certo. Ó, e aqui a gente vai conhecer mais um local que foi projetado por Oscar Niemeyer, é a Casa Baile, fica beirando aqui a Lagoa da Pampulha. Só que para vir para cá a gente pegou o carro porque daí ia dar uns 2,5 km e depois a gente quer ir no Museu de Arte ali conhecer também, que dá mais uns 5, 6 km. Então a gente pegou o carro e parou em uma ruazinha que tem aqui na frente. E por incrível que pareça, é um dos poucos lugares que não tem flanelinha, que a gente evita os flanelinhas. Onde tem flanelinha eu paro longe, porque eu não gosto de ficar pagando não. Eu prefiro andar um pouco a mais só para não ter que pagar os flanelinhas. Mas aqui ainda bem não tem nada, é um ponto turístico, só que ó, tá bem vazio, então acho que é por isso que eles não ficam aqui não. Uma outra coisa, a gente vai tentar ir no Museu de Arte, que fica aqui na Pampulha também, só que pelo site da prefeitura tá em reforma. Pelo Google não fala se tá aberto nem fechado, então depois daqui a gente vai dar um pulo lá para tentar ir. Se não conseguir, a gente só filma do lado de fora e se conseguir entrar, melhor. Mas é muito bonito, eles colocam até umas cadeiras ali de sol para você ficar sentado apreciando a lagoa, bem legal, ó. E ali tem, ó, tem um casal tomando uma água e conversando, e tem outras cadeiras que é ali só para relaxar. Olha, e aqui é um carrinho feito em palimpsesto, que é uma técnica que ela falou que você vai escrevendo e apagando, é bem legal e conta a história aqui dessa Casa Baile. Tudo ela começou em 1942 para ser um restaurante dançante, em 1983 virou um pequeno museu redondo, para daí em 1989 voltar a ser um restaurante que chamava Alpino, em 2002 virou um centro de referência, e depois de 16 anos, ela comentou que esse local foi tombado para ele ser o que é hoje aqui, que virou um centro de visitação e é tombado virou patrimônio cultural. Mas bem legal esse carrinho aqui, né? Do jeito que é. Você consegue ir puxando aqui para ver o que é cada coisa na época. Então é bem legal. E aqui é um painel feito por Oscar Niemeyer na época, em 1940, que é enquanto Juscelino era prefeito. E aqui tem um trecho descrito aqui, ó. Pampulha foi o início de Brasília, os mesmos problemas, a mesma correria e o mesmo entusiasmo. E o seu êxito influiu com certeza na determinação com que JK construiu a nova capital. Então é bem legal ter esse espaço aqui original. E ainda eles comentaram aqui que tem um protesto do Oscar Niemeyer aqui, está escrito todos contra Bush. E aqui uma menção ao MST dizendo que a terra é de todos. Eu gosto muito quando tem essas coisas originais que são mantidas sem ter muito retoque, porque aí mostra realmente o que era o artista na época, então, e ali é um espaço que não pode tocar, justamente para preservar. Ó, e se você vier para cá tem uma coisa bem legal, que cada caixinha dessa aqui chama Rostos da Pampulha e explica o que cada um contribuiu aqui na Pampulha. Ó,
tem desde ali a foto de Juscelino Kubitschek, a esposa dele, tem Oscar Niemeyer também por aqui e vários outros. Conforme você vai girando, tem a história e o nome de cada um. É bem legal para você conhecer o passado, que hoje cada vez mais a gente sabe menos, porque a gente vai deixando para trás e esquecendo. Então é bom ter lugares que sempre lembram do passado para a gente nunca esquecer. Nunca esquecer as coisas boas e também lembrar das coisas ruins para não repeti-las. Por isso os museus são tão importantes. Eu acho que essas cadeirinhas aqui, elas são estratégicas, porque bate uma brisa aqui muito boa do lago, viu? Se você vier na Casa Baile, tem uma moça que trabalha aqui que ela sabe tudo, ela sabe várias histórias diferentes do Juscelino e tudo mais. Então, se vier pra cá, conversa com ela que vai valer a pena. Ela tá ali já explicando mais coisa para outro turista que tá andando aqui. E é bem legal, porque são coisas que não estão escritas e que só quem trabalha aqui, que estudou e que sabe essas histórias. Então você vai ter que conversar com ela e é bem legal e vale a pena. E é bem bonito aqui mesmo. E mais legal ainda, de novo, é mais uma atração que é de graça aqui em BH. Agora sim eu vou estar feliz. A gente está num restaurante que chama Caipira Chique para comer comida mineira e tem muita coisa. Dá uma olhada nesse cardápio aqui, ó. Só coisa boa, linguiça artesanal, barriga, bolinho de mandioca com queijo e o que eu quero aqui, ó, torresminha pururuca. Outras coisas que tem aqui também, ó, tem lombo, costelinha, mas como é um prato que é para dividir para duas pessoas, vou pegar uma coisa que a Renata gosta também, então a gente vai pegar esse mexidão caipira para não ficar muito diferente, porque ela não gosta de coisas muito diferentes, então não dá para arriscar. E como só tem prato para duas pessoas, vai esse mesmo, e porque não dá para levar para sobrar, eu não sei se pode entrar no avião com a bagagem de mão. Então vamos nesse mesmo. E se você vier para cá, tem outros pratos também, até servem 4 pessoas, então é aquele restaurante que é bem servido mesmo, do jeito que a gente gosta. E ele é bem grande e lotado. Agora já são, que horas são? 2h30? 2h30. São 2h30 e continua lotado. Imagina isso aqui na hora do meio-dia, meio-dia e meio. Deve ter filas e filas. Então, você vier pra cá, se programa pra vir aqui. E já começamos bem, hein? Pedi uma estelinha, a Renata pegou a mouse beer dela e já mandei também uma caipirinha. Vamos ver se tá boa, porque tem que ser de cachaça. Do jeito que eu gosto, cachaça pegando e pouco açúcar, tá? Muito boa. E olha o que eu tô vendo aqui, um pudinzão. Tem um buffet de sobremesa com doce de leite. Deve ter todos aqueles doces mineiros que são deliciosos, mas acho que eu vou ter que ir no pudim de leite condensado e pegar só um pouquinho de doce de leite, né? Pra quem acompanha os vídeos aí do canal, sabe que eu tô de dieta. Já perdi 4 quilos, não tô mais com 98, tô com 94. Mas agora não vai ter dieta não. Hoje, esquece, hoje vai ser comida boa até se esbaldar. Amanhã eu volto pra dieta. E olha o que chegou, tudo que eu queria, torresminho e já veio o bolinho de mandioca com queijo. Vamos experimentar isso aqui que tá com a cara excelente, ó. Vamos ver? Fantástico, melhor coisa que tem. Atinge o coração na hora já, mas tá valendo. Colocar só um limãozinho aí fica perfeito. E a Renata já tá mandando ver no bolinho de mandioca, tá bom? Ó o queijo derretendo. Não precisa nem falar nada, né? As imagens já dizem tudo. Sensacional até agora esse lugar, viu? E ó quem chegou aqui, ó, nosso prato principal, que é o mexidão. Toda aquela mistura com arroz, feijão, calabresa, aí por cima tem um filé mignon. Delícia, hein? Bora experimentar isso aí, que agora sim eu tô comendo a comida mineira que faltava. Já o torresminho tá acabando aqui, tá pra lá, não dá pra mostrar, mas já tá acabando. Já pedi mais uma cervejinha. E é isso aí, agora eu tô realizado em Belo Horizonte, tá aprovado. Então você vier para Belo Horizonte, pode vir aqui que tá
muito bom e o preço é justo, porque o torresmo, por exemplo, é R$ 24,90 a porção. Lá na Savassi, a porção do torresmo era R$ 49,90. Então, aqui não é superfaturado, você vai comer bem pra caramba e num preço que eu acho ok. E olha aqui o que sobrou do prato, sobrou nada, porque tava incrivelmente delicioso e eu tô até suando de tanta pimenta que eu coloquei aqui, porque tem que ser assim. O prato tá bom, você coloca a sua pimentinha, tem que até transpirar pra ficar, sem sentir o gosto. Pra quem gosta de pimenta é assim pelo menos. E junto com o café, nada melhor do que um docinho, ó. Tem doce de abóbora, de laranja, o pêssego é laranja aqui, doce de leite, figo, tem muita coisa, mas o que eu quero mesmo é isso aqui, ó. É o pudim para combinar com o café. Nada melhor do que o café do que um pudim de leite condensado. E aqui, ó, meu pudim, doce de leite e o meu cafezinho. Tem coisa melhor que isso? Tem não. Tô com fome? Não tô. Queria uma sobremesa? Não queria, mas a gente tá aqui agora na sorveteria São Domingos, que tem desde 1928 e olha a fila que tá aqui, porque é muito tradicional. Já que a gente está aqui em BH, vou experimentar mesmo não estando com fome, porque deve ser uma delícia e é muito tradicional, tem que experimentar porque eu não sei quando eu vou voltar até aqui. E vamos pegar essa fila aqui, ó, porque tá cheio. E uma coisa boa dessa sorveteria que eu vi é que ela fica aberta até as 10 da noite. Então se você estiver aqui, mesmo que seja com pressa, ou se você estiver com pouco tempo, ou só à noite sobrou tempo para você depois de dar o rolê pela cidade, aqui é um bom lugar para você vir, porque fica aberto até tarde. E olha aqui, eles têm vários sabores diferentes, ó, tem chocolate africano, banana, morango europeu. E o que eu ia pedir? Ah, não, tá aqui, manjericão. Eu ia pedir banana com manjericão e tá ali ainda. Então, não acabou não. Ó, eu pedi para experimentar o doce de leite aqui, porque eu tava na dúvida se eu ia de banana e manjericão ou doce de leite. Vamos ver. Bem gostoso, refrescante, mas acho que eu vou manter o que eu já tinha esperado. Vou querer banana com manjericão, por favor. E aqui tá a minha 2 bolas com uma casquinha em cima de banana com manjericão. Vamos experimentar, que eu pedi no escuro. O único que eu experimentei foi o de doce de leite, mas é porque eu tava querendo saber como é que era, porque eu já tinha decidido que ia ser banana com manjericão. Manjericão primeiro. Uma delícia, refrescante. Vamos dar banana agora ver. Também muito bom a banana, tem bem o gosto da banana, mas eu acho que é mais uma sorveteria porque ela é muito antiga do que por ser um sorvete incrível. Você vem aqui, você vai comer, porque é muito tradicional, mas não vai ser nada de espetacular, um sorvete incrível, super incrível. Mas vale a pena, porque desde 1929 aqui não é pouco tempo não, então vale você prestigiar, porque esses lugares antigos são pouquíssimos e são raros. Olha, eu já tomei o meu sorvete e a fila não para de aumentar. E esse foi o vídeo, 2 dias em Belo Horizonte. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se animado a sair de casa e conhecer essa cidade, a capital do estado de Minas Gerais, que eu gostei muito de conhecer. Eu já tinha vindo para cá, mas só a trabalho, então eu chegava ao aeroporto, trabalho, aeroporto e voltava para São Paulo. Então, esse final de semana foi a primeira vez que eu pude andar por Belo Horizonte e conhecer essa cidade que é incrível e você tem que conhecer. E para quem conhece o canal sabe qual que é o lema. O lema é: aproveite seu dia. Tchau!